E aí, galerinha, como é que estão? Tudo bem? Tranquilos? Então vamos para mais uma videoaula nossa. Hoje a gente vai falar sobre as ligações covalentes, né? A gente vai fazer uma rápida correção dos exercícios da última videoaula sobre ligações iônicas, né? E depois, então, a gente vai fazer um estudo das ligações covalentes, uns pequenos exercíciozinhos, né? E daí, na próxima videoaula, a gente vai ter exercícios gerais, né? De ligação iônica e ligação covalente. Então, boa aula, bom estudo para todos, né? E, ó, gurizada, não se afrouxa. Então, vamos lá, pessoal, a nossa próxima aula, né, para essa próxima quinzena. Antes da gente continuar o estudo das ligações químicas, vamos corrigir o exercício da última videoaula, que era sobre as ligações iônicas, né? Eu tinha proposto para vocês 5 ligações aqui, para vocês representarem a fórmula eletrônica, a iônica e a molecular numa tabelinha. E aí, para fins de exemplo, né, a gente utilizou aqui a letra B, né, onde é que a gente tinha o encontro do sódio com oxigênio, né, sempre levando em consideração a valência, a última camada dos nossos átomos, né? O sódio está no grupo 1, então ele tem um elétron na última camada, né? O oxigênio está no grupo 16, então ele tem 6 elétrons na última camada. Então esse sódio cederia um elétron aqui para o oxigênio e ele ficaria com 7. Então ele precisaria de mais o outro sódio para conseguir ficar com 8, e com os dois sódios aqui também fica estabilizado, porque cada um perde. Não esqueço, né? Nós temos aqui os metais com os ametais. Metais na esquerda, os não metais na direita. Metal doa elétron, não metal recebe elétron, certo? E aí a fórmula iônica, relembrando, né? Ela vai demonstrar a quantidade de elétrons que saiu. Como o elétron tem carga negativa, quando ele sai, o átomo fica uma vez mais positivo, nesse caso, né? Como são dois sódios, está aqui a representação dos dois sódios, cada um cedeu um elétron, né? E cada oxigênio, que só tem um, né? Ele recebeu 2 elétrons, então ficou 2 vezes com a carga negativa, certo? Então vamos às outras correções. E ainda tem a forma molecular, que eu ignoro aqui os íons, né? Quantidade de elétron que saiu, a quantidade de elétron que chegou, e só represento ela diretamente. Então Na2O, certo? Vamos aqui ao exercício. Como já tinha gente reclamando da minha letra, que estava com saudade da minha maravilhosa letra, né? Então, e aqui fica bem mais fácil eu fazer assim as representações, então eu fiz aqui, escaneei aqui para dentro, né? Ficar mais fácil. A letra A, né? Eu tenho o encontro do sódio e do bromo, ok? O sódio no grupo 1, o bromo no 17, então ele tem um elétron na última, o bromo tem 7 elétrons, está no grupo 17, né? Então cada sódio se livrou de 1 aqui, então ficou uma vez mais positivo, e cada bromo recebeu 1, ficou uma vez mais negativo. A molecular, né? Ignoro aqui os íons, só representam a forma, né? Aqui é exemplo da letra A, né? A letra C, só que agora é invertido, né? Eu tenho aqui o magnésio com o iodo, né? O magnésio está lá no grupo 2, né? Então tem 2 elétrons na última camada, né? E o iodo está no grupo 17, tem 7 elétrons na última camada. Cada iodo só quer um elétron para ficar estabilizado. Lembram daquele detalhezinho, daquela analogia que eu fiz? Imaginem um balaio cheio de magnésios e iodos, né? Então, eu vou combinar os elementos até conseguir estabilizar tanto o magnésio quanto o iodo. Aqui, cada magnésio vai precisar de 2 iodos, né? Cada iodo só quer receber um, então ele cede para um, cede para outro, né? Então, cada magnésio cedeu 2 elétrons, então ele ficou com uma carga positiva, né? 2 vezes mais positivo. E cada iodo, que são 2, recebeu uma carga negativa, certo? A representação molecular Mg2, né? A letra D, então, né? O cálcio com o enxofre. O cálcio no grupo 2, o enxofre no 16, né? Aqui fecha todas, né? Cálcio quer se livrar de 2 e o enxofre quer receber 2. Então, saíram 2 elétrons do cálcio, 2
mais, né? 2 vezes mais positivo. E chegaram 2 elétrons do enxofre, então eu tenho 2 menos, 2 negativo. A forma molecular, como é só um cálcio e um enxofre, né? CaS, certo? A letra E, cuidado, aqui lá na proposta que eu fiz para vocês aqui na letra E, o fósforo estava na frente e o potássio atrás. Foi só uma pegadinha, né? A gente combinou já lá no início do estudo das ligações iônicas, né? Que sempre vai ser o metal na esquerda e o não metal na direita, certo? Então aqui o potássio, né? É o metal vai na esquerda e aqui o fósforo, que é o não metal, vai na direita, certo? Então aqui também, como eu tenho o potássio no grupo 1, ele tem um elétron na última. Como eu tenho fósforo no grupo 15, ele tem 5 elétrons na última camada, né? Então, cada fósforo vai precisar de 3 potássio para ficar estabilizado, certo? Então, cada potássio perdeu um elétron, então ficou uma vez mais positivo, eram 3, né? E cada fósforo recebeu 3 elétrons. Então, aqui a fórmula molecular dele, ignorando então as cargas iônicas, certo? Vamos adiante então. Vamos para o próximo tipo de ligação, que é a ligação covalente, né? Também chamada de ligação molecular, ok? O que acontece com esse tipo de ligação? Ela ocorre entre não metais, iônica, metal com não metal, covalente, não metal com não metal, e metálica, metal com metal, né? Então preste bem atenção aqui. Como eu tenho aqui os não metais com essa tendência a receber elétrons, o que acontece quando 2 metais se encontram? Os dois querem receber elétrons, certo? Então é uma coisa bem lógica. Se não tem um cedendo e nem o outro recebendo, não há formação de íons, não tem cargas. Não tem carga positiva nem negativa. Os dois estão querendo receber, não é? Então, o que eles fazem? Eles vão fazer o compartilhamento desses elétrons. Eu vou te emprestar um pouquinho meu elétron, depois tu empresta o teu para mim. Eu te empresto um pouco para mim, um pouco para ti, né? Então, esse é o processo. E esse número de compartilhamento de elétrons também depende do número da valência, né? Agora nós vamos trabalhar só com não metais lá, né? Do grupo lá 13, 14, 15, 16, né? Praticamente 14, 15, 16, onde é que eu vou ter lá a tendência de receber elétrons, né? Então vamos aqui, alguns exemplos, né? O oxigênio com outro oxigênio, um nitrogênio com outro nitrogênio. Como é que a gente vai representar isso, né? Aqui é a ligação do cloro e do hidrogênio. Eu vou continuar representando a camada eletrônica última dele, a de valência, né? O cloro está no grupo 17, então ele tem 7 elétrons aqui na última camada, né? Aqui também 7 elétrons, né? Então o que vai acontecer aqui? Em vez de eu fazer a flechinha saindo de um átomo indo para o outro, né? Eu vou fazer essa elipse aqui, mostrando que eles estão compartilhando. Em algum momento esse cloro vai ficar com 8 estabilizado, em outro momento esse outro cloro vai ficar com 8 estabilizado. Enquanto eles estiverem compartilhando esse elétron, eles estão estabilizados. Mesma coisa acontece com o hidrogênio, né? O hidrogênio é aquela exceção, precisa 2 elétrons na última camada, né? Então ele também vai fazer o compartilhamento de um elétron. Em algum momento esse hidrogênio tem 2, no outro momento esse aqui tem 2 também, certo? Então agora aqui um detalhe, né? Lá na iônica a gente tinha a fórmula eletrônica de Lewis, né? A gente tinha a fórmula iônica e a molecular. Aqui a fórmula iônica está sendo substituída pela estrutural. O que é a fórmula estrutural? É o representar aonde que está acontecendo o compartilhamento, né? Eu tenho 2 compartilhamentos, então aparecem os 2 aqui. 16, 16, eles precisam 2 para cada um ficar com 8, né? Olha os nitrogênios aqui. A mesma coisa, né? Eles têm 3 pontos de compartilhamento, mas é um nitrogênio só de um lado e um do outro, ok? Então, na representação molecular, aí eu vou representar quantos oxigênios tem aqui? 2. Quantos nitrogênios tem aqui? 2. Então, a fórmula estrutural, ela vai mostrar o ponto onde é que está ocorrendo a covalência dos elétrons, certo? Ok? Por que ocorre esse compartilhamento? Eu gosto de usar uma analogia bem interessante nesse esquema aqui, né? Imagina
um barco com duas pessoas, né? Um remando para frente e outro remando para trás. Considerando esse barco numa piscina que não tem corrente de água, o que vai acontecer com o barco? Ele vai ficar estacionado, né? É o que acontece aqui nessa representação. Eu tenho dois átomos. O momento que o núcleo, os prótons estão sendo atraídos pelos elétrons, né? Os dois prótons de um átomo do outro estão sendo repulsados. Aqui também os dois elétrons estão sendo repulsados e aqui atraídos. É aquele puxa, empurra, eles ficam conectados, né? Com esse compartilhamento aqui de elétrons. Ele não vai chegar perto demais, mas também não vai se afastar demais, certo? Então, é aquele do barquinho. Um remando para frente, outro para trás, o barco fica estacionado, certo? E agora, para encerrar, né? Vou deixar aqui uns exercíciozinhos. Quero alertar para vocês que na próxima aula, né? Daqui a 2 semanas, a gente vai ter uma bateria de exercícios de ligações iônicas e de ligações covalentes, certo? Aqui é só para dar ideia para vocês. Para mostrar como é que é para ser a coisa, né? Eu vou fazer o exemplo desse primeiro aqui, que é a letra A, né? Também, seguindo pedidos para ter minha letra, né? Eu fiz no caderno aqui, dei uma escaneadinha aqui para dentro, né? Então, como vai ser a forma eletrônica quando eu tenho nitrogênio e oxigênio se encontrando? Não esqueça, eu tenho um balaio cheio de nitrogênio e oxigênio, né? Então, como o nitrogênio está no grupo 15 e o oxigênio no grupo 16, né? O nitrogênio precisa 3 compartilhamentos, mas o oxigênio só quer 2. Então, quando encontrei esse nitrogênio com esse oxigênio, ele deixa esse oxigênio feliz, porque ele conseguiu compartilhar 2 com ele, né? Só que esse nitrogênio quer compartilhar mais um, então ele vai ter que buscar aquele balaio lá, mais um oxigênio para se livrar daquele terceiro. Agora, ele está compartilhando aqui os 3, e esse aqui está compartilhando 2, e esse só 1. Eu vou precisar de mais um hidronitrogênio lá do meu balaio, cheio de nitrogênios e oxigênios, né? Ele então vai compartilhar com esse oxigênio mais um, então ele vai ficar estabilizado, né? E aí eu preciso mais um oxigênio, porque sobrou 2 aqui que esse nitrogênio quer compartilhar, compartilhando com esse oxigênio. Então, resumindo, para cada 2 nitrogênios eu preciso 3 oxigênios para ser estabilizado. A forma estrutural, como eu disse, a gente só representa os pontos de compartilhamento, né? Aqui eu tenho 2 desse nitrogênio com esse oxigênio e 1 com o outro. Aqui esse com 1 com esse aqui e 2 com o outro. Bem como está aqui o esquema, fazer aqui também, né? E a molecular continua o mesmo esquema, né? Quantidade de nitrogênios eu tenho 2, quantidade de oxigênios eu tenho 3. Certo, pessoal? No próximo exercício, eu estou pedindo para vocês aqui somente dê a fórmula eletrônica das seguintes ligações covalentes. Reparem que aqui eu estou dando a fórmula molecular, né? Também é bem simples fazer isso, né? Eu peguei um exemplo aqui, escaneei de novo aqui, né? Como é que é a fórmula eletrônica, compartilhamento dos elétrons entre o nitrogênio e 3 hidrogênios. Então eu sei que tem um nitrogênio ligado com 3 hidrogênios. A gente procura sempre organizar assim de uma forma mais clara, assim, a imagem, né? Então foi o que eu fiz aqui. Como eu sei que são 3 hidrogênios e um nitrogênio, eu deixei o nitrogênio no meio e o hidrogênio em cada ponta, né? Depois, mais na frente, quando a gente estudar geometria molecular, né, a gente vai ver que isso aqui tudo tem uma posição, uma graduação certa, uma quantidade de graus certo para ficar, né? Mas nesse primeiro momento eu quero que vocês tenham uma ideia de como fazer a representação, né? Depois a gente aprofunda um pouco. Então, na letra A, então vai ficar assim, só assim a resposta. Eu só estou pedindo a fórmula eletrônica, certo? Então tá, pessoal, por hoje era isso, né? Procurem fazer os exercícios que eu deixei aqui para vocês fazerem. Registrem tudo no caderninho de vocês, para no futuro eu solicitar para vocês a imagem do trabalho, certo? Não adianta vocês entrar nessa atividade e criar lá, me devolver como feita, né? Tem que devolver ela feita com as imagens do caderno de vocês, ok? Muito obrigado.